Começando Humanamente, aqui na Band News FM, um programa em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Eu, Daniel Barros, psiquiatra, estou aqui apresentando hoje Humanamente em voo solo. O Ivan Brandão não pôde estar com a gente no programa de hoje e é uma pena, viu? Porque certamente hoje ele teria muito a contribuir quando a gente vai conversar sobre o tema de mitos relacionados à nutrição. Olha, com certeza você que está nos ouvindo já engoliu muito mito. E a gente tem o prazer de receber hoje para conversar aqui com a gente sobre esse tema. A Sophie Daran, ela é nutricionista, é engenheira agrônoma e tem o doutorado em endocrinologia e hoje pesquisadora do ambulatório de transtornos alimentares do Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina e acabou de lançar um livro com o título muito sugestivo: Pare de engolir mitos. Os mitos que cercam tanto a nossa nutrição, a nossa dietética, o nosso dia a dia da alimentação. Talvez seja uma das áreas que mais apresentam mitos aí e bobagens, mas no meio dessas bobagens podem ter coisas verdadeiras e muitas vezes a gente fica perdido sobre o que é verdade, o que não é verdade. A gente pode acabar ficando ansioso e isso pode mexer com a nossa cabeça mesmo, na nossa relação com a alimentação. Então eu queria agradecer, Sofia, a sua presença aqui. Vamos ver se a gente consegue desfazer alguns Bom dia. mitos e deixar as pessoas mais tranquilas, menos ansiosas com relação à comida, né? É objetivo, hein? Tanto para saúde física quanto para saúde mental, né, Daniel? Exatamente, a Sophie, ela é franco-brasileira, ela é francesa, mas também é brasileira, naturalizada, já está contribuindo aí com a nossa medicina, com a nossa nutrição. E eu queria primeiro, Sophie, entender de você o que é essa profusão, essa multiplicidade, essa quantidade absurda de mitos com relação à nossa nutrição faz com a cabeça das pessoas. No seu dia a dia, você percebe de fato as pessoas ansiosas, as pessoas aflitas, as pessoas sofrendo com relação à comida? Ah, muito, né? Se você pergunta para alguém, você come bem? A pessoa vai falar, sim, mas na verdade não, porque tem tantas regras que a gente tem essa impressão que nunca é correto, nunca é suficiente. Quando você pensa, Daniel, antigamente comer bem era ter comida na mesa, né? Mas Uhum. hoje tem tantas regras, tanta confusão que é quase um caminho das pedras, perigoso até. Agora, com essa moda dos inflamatórios, a gente vê que tem um verdadeiro mundo de desinformação. E isso aumenta a nossa ansiedade. O dilema do ser humano, que o Michael Pollan está falando, mas também o Claude Fischler, um sociólogo francês, o dilema do ser humano é que ele tem muita sorte, ele pode comer de tudo. Uhum. Mas agora, na hora de comer, ele entra nessa ansiedade de o que é bom para mim, o que não é bom, o que posso, o que não posso, o que devo, o que não devo. Uhum. Isso gera uma ansiedade e isso muitas vezes, Sofia, tira um pouco a graça da comida, né? Porque tem gente que vai comer, parece que tá fazendo uma prova, né? A pessoa tá sendo testada ali, quero ver se eu estou preenchendo todos os critérios aqui na minha refeição, e isso às vezes estraga um pouco um aspecto fundamental da alimentação, que é o prazer, né? Porque, assim, você come, claro, para ter Exato. energia, você come para sobreviver, mas você também come porque tem um gostinho gostoso, porque tem um prazer ali, porque tem uma memória afetiva, porque você está conversando com as pessoas. E se a É, pessoa está lá batendo um protocolo, né, preenchendo critérios, ela perde esses aspectos que são fundamentais também para nossa nutrição de qualidade. Justamente, eu trabalhando na psiquiatria, no Instituto da Psiquiatria também, você vê o quanto essa nutrição reducionista, que só olha a parte do nutriente, ela esquece uma parte fundamental da saúde, que é o bem-estar mental, o bem-estar social.
Quando você vive só buscando seguir as regras do Uhum. saudável, que muitas vezes não são comprovadas. É isso que eu estou dizendo no meu livro. Tem bastante pseudociência ao redor dessas regras. E você vê que as pessoas até podem sentir uma ansiedade grande de nunca fazer o certo, e tem um transtorno alimentar que ainda não entrou no manual de diagnóstico, mas que provavelmente vai entrar no próximo, que se chama ortorexia, Uhum. que é um transtorno de querer comer saudável, que é tão complexo que a pessoa adoece tentando comer Sim. saudável. Se afasta dos amigos, não sai mais porque não vai ser o tomate orgânico na pizza, tem medo do glúten, tem medo da lactose. A gente vê que esse terrorismo nutricional, ele já tem provavelmente uns 40 anos de duração, e ao longo do tempo são coisas diferentes. Então foi a Sim. gordura que a gente tinha que demonizar, depois foi carboidrato, o açúcar hoje, o glúten, lactose. Você vê, e precisa quase ser nutricionista para comer certinho, né? E é Então muito sou nutricionista interessante. e estou aqui para dizer bem mais simples: comer bem é comer de tudo, sem tanta restrição, sem culpa, com prazer e escutando suas emoções e fome. Isso eu acho que é fundamental, a gente vai voltar a isso ao longo do programa, escutando as suas emoções, escutando a sua fome, escutando você, olhando para dentro, né? A gente vive tão na correria, tão no automático, que a gente não se vê, não se olha, e talvez, Sofia, esse seja, eu não sei se você passa por isso no livro, mas talvez esse seja um dos motivos pelos quais tem tanto mito. Como a gente não se olha, como a gente não se responsabiliza sobre o que a gente está fazendo, sobre as nossas escolhas, parece que é mais fácil às vezes terceirizar, né? Então eu pego ali uma regra de alguém, eu vejo ali qual que é a regra da vez e vou seguir a regra, e aí eu não preciso pensar sobre mim mesmo, não preciso pensar sobre o que eu estou fazendo, E sobre as minhas escolhas. você vê, você está falando de uma coisa muito importante, essa terceirização, né? E muitas vezes há profissionais de saúde, nutricionistas, médicos, a gente vê que essa terceirização do que comer, ela faz que a pessoa se desconectar dela, né? Ela vai comer porque alguém falou de comer isso. Ah, vou comer chia de manhã, goji berry no lanche da manhã, sem se conectar com ela, sem responder às necessidades básicas, às vezes da própria fome física, mas também da vontade de comer. E por isso, voltando ao prazer que você mencionou no começo, hoje tem estudos muito sérios mostrando que o prazer de comer não é opcional, ele faz parte de um comer saudável. Inclusive, com meus pacientes, eu trabalho muito essa questão de comer melhor, melhor qualidade, mas também melhor comportamento. E ao Perfeito. longo do comer melhor, os pacientes acabam comendo menos, comendo de maneira mais planejada e não com tantas perdas de controle, porque eu sou especializada nisso, Uhum. tanto no comer emocional quanto da compulsão alimentar. Eu costumo dizer, Sofia, que a compulsão é o oposto do prazer. Né? Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu tenho compulsão por chocolate porque eu gosto muito de chocolate, então eu como um monte de chocolate de uma vez. Então não gosta, né? Porque o prazer mesmo ele requer tempo, ele requer você desfrutar daquilo, prestar atenção no que está fazendo, né? Saborear. Aí você, quando você gosta de uma coisa, você quer que aquela coisa dure, você quer fazer devagar para aquela coisa durar. Quando você está compulsivamente comendo, você não está aproveitando, né? E na realidade, Daniela, isso é verdade, mas para muitas pessoas é impossível imaginar que eu sou capaz de comer um pedaço de chocolate e saborear, porque eles estão numa vida de restrição. E a gente vê que muito claramente que restrição leva a exageros, Perfeito. e compulsão quando tiver predisposição, Uhum. perda de controle. Agora, é humano, e você tem
um programa, eu gosto muito do nome, né? É humano quando você está se proibindo um prazer de quando você vai abrir mão, vai falar, eu vou comer só um pedaço de Uhum. chocolate, aí vai entrar no exagero. Sim, vai tirar o Você vê, atraso, né? Como a gente diz. e não é uma questão de falta de força de vontade, é uma questão de neurociência do cérebro humano, que entra no tudo ou nada, já que. E você abre a lista do que pode, do que não pode, do que faz bem, do que faz mal. Isso pode te deixar mais ansioso e te privar de um aspecto importante da comida, que a gente abordou aqui no primeiro bloco, que é o prazer. Eu gostei muito, Sofia, do que você falou. Hoje a Sofia Daran está falando aqui com a gente, justamente no contexto do lançamento do seu livro Pare de Engolir Mitos. E você abordou um tema que eu achei muito interessante. É claro que o alimento ele tem um aspecto de saúde que é o aspecto biológico ali, nutricional, o que tem ali, quais são os ingredientes. E isso de fato faz parte da saúde. Mas é muito reducionista a gente achar que a saúde se resume a isso. Existem outros aspectos da saúde alimentar, que é o prazer, que é a conexão, que é a tranquilidade, que podem ser prejudicados se você dá uma ênfase exagerada ou única no aspecto nutricional, né? Uhum. Não, com certeza, né? Uma das grandes críticas que eu faço no livro é dessa saúde, sabe, não é só nutrição, é medicina também, os profissionais de saúde, eles infelizmente foram treinados a ter um olhar muito, como dizer, reducionista biológico do corpo humano. E se você vê, tanto na medicina quanto na nutrição, não existe momentos muito prolongados de educação sobre psicologia da pessoa. A gente foca na patologia e na fisiologia do corpo humano. E, de fato, a gente está numa medicina, numa nutrição extremamente elaborada hoje, só que a gente esquece que a pessoa não come somente nutriente, né? Você vê hoje o discurso eu comi carboidrato e proteína. Antigamente era assim, eu comi carne com arroz. Então a gente está se perdendo, focando somente no nutriente. E isso vai fazer que alimentos viram calorias, pontos, esquecendo de toda a parte psicológica do comer. Uhum, Tá? com E essa certeza. parte psicológica do comer, ela é extremamente importante. E isso que eu estou estudando agora na pesquisa, a gente vê que a maioria dos transtornos alimentares começam com restrição, dieta restritiva. A gente vê que na questão da obesidade também tem uma questão de comportamento alimentar. Então, quando a gente tem uma relação conflitante com a comida, aí a gente começa a desenvolver um comer transtornado. E um deles, que é o mais comum, é um comer emocional, que é Uhum. resolver tudo com a comida. Então, eu vejo no meu consultório, doutora Sofia, estou triste, vou comer, estou feliz, vou comer, estou cansada, vou comer, estou com tédio, vou comer. Eu uso a comida para tudo, né? Sim, Para sim. resolver meus problemas. E aí vem um problema de estou comendo sem fome, estou comendo por outros motivos e com muita culpa. E saber, Daniel, tem poucos estudos, mas tem estudos que mostram que quando a gente come com culpa, a gente acaba comendo mais. Porque a gente entra naquele raciocínio, já que Uhum, eu vou errar, eu vou fazer uma despedida. uhum, E uhum. amanhã eu volto Amanhã eu no, como direito. no. Amanhã, a dieta começa amanhã, né? É aquela coisa. Porque é o que você falou, né? Aí é movida por culpa, né, Sofia?
o comer se torna um comer transtornado. Eu queria que você explicasse um pouquinho para nós essa ideia, porque eu acho ela muito interessante, do comer transtornado. A pessoa não tem um transtorno alimentar, ela não está doente, ela não precisa de um tratamento psiquiátrico, não é uma coisa assim, mas ela tem uma relação com a comida que é ruim, e a origem desse ruim é muito dessa mitologia, desses mitos, dessas modas que cercam a comida. Explica para o ouvinte um pouco melhor, Sofia, para a gente entender o que é o comer transtornado. Excelente pergunta, porque o comer transtornado não chega a ser um transtorno alimentar, né? Transtorno alimentar a gente trata no Ambulim, lá do HC, do Hospital das Clínicas, do IPQ, são transtornos psiquiátricos, né? Com sintomas e tem todo um diagnóstico que é o psiquiatra que faz o diagnóstico. Agora, o comer transtornado tem várias definições, é uma série de comportamentos que não são tranquilos frente à comida. E veja bem, começa com calcular calorias, comer em função de um peso que você quer, restringir, se pesar o tempo todo. E se você vê, Daniel, é exatamente o que está sendo ensinado na faculdade de nutrição. Ou seja, isso leva a um questionamento que na nutrição, a gente vê que nos profissionais de nutrição tem uma alta prevalência de transtorno alimentar e de comer transtornado. Uhum. E também nos profissionais de saúde, né, em geral. Então, olha que complicado um profissional com comer transtornado atender um paciente e colocar dicas e orientações nutricionais com essa realidade, né? Que quanto mais você pensa e reflete e estuda nutrição, mais você tem risco de desenvolver esse reducionismo, uhum. né? E se você pensar bem também, terceirizar a sua alimentação, você não está mais no comando, né? Não está mais respeitando os sinais do corpo, e isso acaba adoecendo as pessoas. Claro, claro. Tem uma frase que eu gosto muito, Sofia, que diz que quem só sabe usar martelo quer tratar tudo que nem prego. Né? Então, eu acho que passa um pouco por isso, né? A gente, nos profissionais de saúde em geral, a gente pode falar aqui dos nutricionistas, quem mais vai falar de nutrição, mas isso é um risco que acontece com todos os profissionais da saúde. A gente olha para a nossa especialidade, a gente olha para a fisiologia, para a biologia, né? A gente olha ali para o coração ou para a célula, para o DNA da célula, e esquece que o DNA da célula está num órgão, que está numa pessoa, que está numa sociedade, que está numa família, que está num contexto, e tudo isso deveria ser levado em conta, e deveria ser... Os profissionais deveriam ser treinados a levar em conta tudo isso, mas não é o que acontece na prática muitas vezes, e que é o que está na base também desse tanto de mito, né? Exato, e a gente vê que também a ciência da nutrição está atrasada, né? Porque quando você vê as novas ciências, que seja a nutrigenômica, o estudo da microbiota, a neurociência, a gente aprende tanta coisa sobre o ser humano, que a gente vê que a gente errou tentando simplificar um corpo humano a um cálculo de calorias, a uma simplificação, né, é fácil emagrecer, só fechar a boca e malhar, que as pessoas estão escutando o tempo todo, quando na realidade isso vai fazer ele desencadear uma modificação do comportamento alimentar, um risco de desenvolver transtorno alimentar mesmo, porque isso que eu estudo, né? Claro. A predisposição genética, ela existe dentro da nossa genética, né? Agora, você pode viver a vida inteira com predisposição a transtorno e nunca desenvolver. E quando a gente olha o que mais encadeia
qual é o gatilho maior para desencadear transtorno alimentar, desculpe, a gente vê que é fazer dieta restritiva. Isso é sério demais, isso é sério demais. Claro que tem pessoas que têm predisposição, têm genética, nada disso é negligenciado, mas é muito sério e esse é um fato conhecido que um dos principais, talvez o principal gatilho para desenvolver um transtorno alimentar é fazer dieta. Então a gente está criando pessoas doentes com essa mania. E eu vou falar um pouquinho aqui, Sophie, fazer um testemunho pessoal de mitos que eu já engoli, e eu queria que você falasse um pouco sobre eles. Eu vou falar o primeiro, o mais recente. Eu acho que foi o mito que eu mais acreditei e repensei, né? Não sei se o que a gente tem de verdade e mentira sobre isso. Porque uma coisa antes, eu acho que é importante a gente lembrar, é que de fato tem coisa que faz mal, né? E tem coisa, sobretudo, que em exagero vai te prejudicar. Eu só, a partir de hoje, só vou almoçar e jantar pirulito. Quer dizer, isso não tem como fazer bem pra minha saúde, né? Vai chupar um pirulito depois do almoço, de vez em quando, não é um crime. Agora, teve uma coisa, a gente vê modas na nutrição, o ovo faz bem, depois o ovo faz mal, depois o ovo faz bem, e depois o limão faz bem, limão faz mal, tem um monte de coisa, né, que vem em ondas, mas uma que fez muito sucesso recente é a coisa do glúten, né, a comida que é feita de farinha, de trigo, ela é artificial e ela por si só gera um estado inflamatório que vai dar barriga, que vai dar infarto, que vai te matar no final das contas. O quanto tem de verdade no mal que faz o glúten? A gente pode comer uma lasanha, pode comer uma pizza, ou de fato isso é um passo para o adoecimento, Sophie? É um excelente exemplo, porque esse durou mais de 10 anos ainda, né? Inclusive, a gente vê que foi um motor da indústria alimentícia, conseguiram bilhões de reais, né, vendendo esses produtos sem glúten. E até o congresso, que se chamava Gluten Free durante 10 anos, mudou de nome agora e se chama de Congresso Internacional de Nutrição Funcional Integrativa, não me lembro, porque a gente vê que, ops, a glúten não está tão ruim, não. Né? Inclusive, tem estudos hoje que mostram que é até interessante para a nossa microbiota. Então, o problema, Daniel, é como sempre, né? Tem pessoas que precisam evitar o glúten, sim. Só que essa porcentagem é avaliada a 2% da população. E para eles, glúten pode fazer muito mal. Uhum. É uma doença autoimune. Então, não é brincadeira, eles precisam retirar. Aí tem algumas pessoas, a gente vê que tem uma sensibilidade a glúten. Então, dentro de um atendimento, pode ser interessante retirar para ver se está melhorando os sintomas, mas nunca tirar de vez, né, como está sendo vendido, porque, sabe, Daniel, o problema é que virou moda de emagrecimento. Então, se você retira o glúten de vez, de fato, você vai parar de comer pizza, como você falou, pão, biscoito. Então, você vai ficar um pouquinho estressado, tirando o glúten da sua vida. E não é uma coisa tranquila, né? Tirar glúten leva muito estresse, porque nossa sociedade inteira é de consumir glúten. Sim. E você sabe, Daniel, glúten, o ser humano consome há mais de 14 mil anos. Imagina que a gente encontrou migas de pão, né, com glúten de 14 mil anos atrás. Tá? Então, quando você tira esses alimentos, de repente a pessoa fica muito atenta, come mais legumes e vai, de fato, emagrecer no começo. O problema é que não é sustentável, né? E a maioria das pessoas vão voltar a comer com muita culpa, às vezes até com sensação de desconforto, porque se desabituaram desse glúten, que é uma proteína. Né? E você vê que
dentro do meu consultório, muitos casos de compulsão alimentar começaram tirando o glúten da alimentação, né? Olha só, não, isso é Então, importante. Vamos fazer uma pausa aqui, vamos ressaltar isso, porque isso é extremamente importante. Quando eu pensava em dietas levando a transtornos alimentares, eu sempre pensava na dieta restritiva, a pessoa ficando passando fome e exato, tal. Mas o que você está isso. dizendo, Sofia, para a gente reforçar para o ouvinte, é que mesmo uma moda que aparentemente é para saúde, é inocente, eu vou cortar glúten, isso vai me fazer bem, ela também pode ser um gatilho para um transtorno alimentar. Exatamente. A gente chama isso de restrição cognitiva. A pessoa fica o tempo todo atenta a evitar alimentos. E muitas vezes são alimentos que faziam parte do prazer de comer. Eu tenho pacientes que me falam, doutora Sofia, eu sonhei sobre pão francês. Nossa! E sabe, esse pensa, gente, chegar sonhando pão francês é que realmente faz falta. Esse é o coitado de cérebro dizendo, cadê meu pão francês? Né? Uhum. E você vê que essas dietas de restrição, que pode ser passar fome com restrição calóricas ou passar vontade, que é uma restrição de alimentos que você gosta, não é sustentável e vai desregular seu comportamento alimentar. É isso que eu estudo. Né? Uhum. E quando eu tenho predisposição à compulsão alimentar, desencadeia a compulsão alimentar. Então, muitas vezes, meu trabalho, Daniela, mais da metade da consulta é de desconstruir esses mitos. É uma pena. Por isso que eu escrevi o livro. Eu falei assim, Aí mostra, vamos para quem está ler no YouTube, isso. mostra aí o livro, Sofia, para quem está nos acompanhando no YouTube, lá, Pare de Engolir Mitos, lançado esse ano pela editora É, Sextante. E Sofia, tem um outro que talvez eu é um queria... livro que eu gostaria da pessoa ler antes da consulta, porque, gente, Perfeito. tanta coisa. Não, essa é a ideia de lançar um livro assim, eu acho excelente, porque ela começa a fazer uma abordagem no atacado, né? Você não está só no varejo da consulta fazendo um por um, você está alcançando muitas pessoas, o que é que a gente está fazendo hoje aqui com Humanamente. Tem um mito que eu gostaria de abordar também, porque ele é relativamente recente, esse não fez tanto sucesso, mas ele faz aí um certo estrago, que é o da lactose. Sofia, que Exatamente. o ser humano não pode beber leite porque o leite não é feito para ser humano. Me explica se eu posso Nossa, tomar o meu leitinho com café. é um mito muito, muito triste. Eu chamaria de tragédia essa questão do o ser humano não pode tomar leite. O ser humano é um alimento, é um animal muito inteligente. Ele conseguiu tirar leite da vaca, que é um alimento. Então, claro que pode tomar leite. Agora, de novo, né, Daniel, tem pessoas que têm intolerância à lactose, ou seja, não digerem muito bem. Mas olha, Daniel, de novo, você pode ser intolerante à lactose, mas a sua microbiota vai fazer uma festa com essa lactose. Então, se você consumir em quantidade razoável, a gente vê que o equivalente de um copo de leite no total, no seu dia, a sua microbiota fica muito feliz com essa lactose e vai até ajudar algumas bactérias boas na Uhum, sua microbiota. Então, a perfeito. gente vê que lactose, ele, de novo, foi um alcance para a indústria alimentícia de um mercado multibilionário, de novo, Uhum, porque todo mundo começou a procurar sem lactose ou tomar lactase e tendo uma relação com o leite e os laticínios que parece alergia ao leite, porque tem sim, é muito raro, mas acontece na infância em muitas crianças, tem sim alergia ao leite, mas a gente está falando da alergia à proteína do leite. E uhum, nesse caso, sim, precisa tirar. E você vê que vem essa confusão. claro. A intolerância é simplesmente que você não digere o açúcar do leite, que se chama lactose. Mas isso não é grave. Vai te dar, se você consumir muito leite, pode te dar sim a flatulência, a dificuldade de digestão. Mas aquele leite no seu café gostoso que te ajuda a começar seu dia bem, nossa,
não tira não, tá? Só se você se sentir desconforto. É E outra isso. coisa interessante, Daniel, o iogurte, ele passa por um processo de digestão daquela lactose. Então, dentro do iogurte, a lactose ela já está pré-digerida. Então, mesmo com intolerância à lactose, e que talvez evitar leite pode ser interessante porque te dá muito gás, etc., o iogurte geralmente é super bem Uhum. aceitado. Né? Então, a Você gente vê. tem que respirar um pouco, relaxar e voltar a ser nosso próprio detetive. Né? Se você tirou glúten e lactose por muito tempo, volta devagar, porque o Uhum. seu intestino, a sua microbiota não está mais acostumada. Vai Claro, devagar. Mas vale a pena confirmar com especialistas esse tipo de exclusão claro. de alimentos. Né? Não, porque aí a pessoa tira um alimento e ela fala, agora eu estou saudável porque eu tirei esse alimento, mas você nem sabe se você tinha mesmo aquela necessidade. É igual o sujeito que anda com um colar de alho para espantar vampiro e fala, tá funcionando, porque nunca fui atacado por um vampiro, né? Mas que eficácia tem isso, né? Sofia Deran, a nutricionista, doutora em comportamento alimentar, está fazendo pesquisas genéticas no Instituto de Psiquiatria sobre os transtornos alimentares. Hoje nos ajudou aqui no Humanamente a não engolirmos mais mitos com relação à nutrição e principalmente olhar para nós mesmos, respeitar nossa fome, respeitar as nossas emoções e se apropriar um pouco mais, né, Sofia, da nossa própria alimentação. Muito obrigado pela sua entrevista, sucesso com o livro Pare de Engolir Mitos, lançado esse ano pela editora Sextante, e até uma próxima, viu? Obrigada, Daniela, adorei. Obrigada pela oportunidade. Humanamente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Você pode acompanhar no streaming, no YouTube, no Dial. Será sempre bem-vindo divulgar essas informações para que menos pessoas engulam mitos. Até a semana que vem, quando a gente volta com mais um programa. Tchau!